Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Educação e Cultura se reuniu na última quinta-feira. Os vereadores professor Rômulo Ornelas, do PT, e Luiz Mato Grosso, do PP, deliberaram 9 projetos de lei, principalmente sobre nome de rua, praça e vilas. Na sessão da última quinta-feira, dia 11, ganhou destaque o discurso do vereador do Democratas, Dr. Laércio Sandes, que falou sobre o Dia do Advogado. Senhor presidente, hoje, dia 11 de agosto, comemora-se o Dia do Advogado no nosso país, data essa que se volta aos idos de 1800, quando se instalou o primeiro curso de ciências jurídicas no país, na cidade de Olinda, lá em Pernambuco. Dizer que, por mais que essa profissão seja uma profissão nobre e extremamente criticada por alguns, ela é o pilar de todas as situações. Tanto que a discussão que nós estávamos há pouco instante, nós vereadores discutindo, ali tem questão jurídica envolvida e muito do certo tem trabalho de advogado envolvido. Então aqui fica a minha saudação a todos os advogados, especialmente aos advogados técnicos desta casa, como também aos advogados atuantes na cidade de Guarulhos, e que nós tenhamos para os próximos anos mais orgulhos e mais orgulho por essa profissão e mais momentos e momentos para comemorar o sucesso de todos, sem distinção e sem preconceito, como ocorreu recentemente lá no Senado Federal, onde no processo de impeachment que está em andamento, agiram de forma tão assintosa com relação a uma colega que lá está fazendo o seu trabalho enquanto profissional. Nós, enquanto advogados, temos alguns privilégios, entre aspas, para preservar o interesse da parte envolvida e jamais buscamos benefício ou interesse próprio, mas sim nós temos uma certa imunidade para atuar em benefício daquele que nos procura. E muitos não percebem isso e acabam levando para o lado pessoal, é o que a gente não pode aceitar. Então fica aqui, de certa forma, um repúdio com relação àquela situação e, da mesma forma, uma congratulação a todos os advogados e que tenham sucesso e parabéns a todos. A íntegra da sessão você pode conferir no nosso site. A Frente Parlamentar em Defesa do Idoso realizou mais um café da manhã em homenagem ao Dia do Idoso, no dia 10 de agosto. O vereador Lamé, do PMDB, que é presidente da Frente Parlamentar, falou sobre a importância da comemoração. Hoje estamos lembrando à sociedade guarulhense, ao povo brasileiro em geral, que respeitar o idoso é respeitar a própria vida. Por isso é que a Câmara Municipal criou a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso. São vários vereadores que compõem a frente e esse evento virou uma tradição na cidade. Todo ano nós fazemos esse café da manhã, prestamos nossa homenagem, nosso respeito, nossa admiração àqueles que passaram uma vida construindo a nossa cidade, tá? E para lembrar nossas crianças de que respeitar seus pais, respeitar seus avós, é respeitar Deus, respeitar a própria vida. Então, isso é para lembrar nós mesmos, nossa consciência de que o idoso é uma pessoa muito importante e ativa na sociedade. E esse evento sempre fica bem lotado aqui no plenário e hoje são 5 idosos homenageados, além de aniversariante, é isso, vereador? Perfeito. Foram escolhidos 5 pessoas, de alguma forma, contribuíram para a luta em defesa da pessoa idosa e também alguns aniversariantes e algumas pessoas que nós vamos entregar flores como uma singela homenagem. Ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Lídia Magalhães, comentou a iniciativa. Estamos aqui mais uma vez. Agradecer também essa frente parlamentar que dá uma força para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu quero dizer para vocês
que a minha luta não terminou. Eu fui vice-presidente 2 anos, 4 anos presidente do Conselho. O Conselho existe há 13 anos e nós continuamos lutando pelas políticas públicas em favor da pessoa idosa. O seu João, infelizmente, que é o atual presidente, hoje não pôde comparecer. Estamos representando também o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E em nome dele, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E estou feliz, mais uma vez, por encontrar as carinhas lindas que sempre nos encontramos por aí. Eu vou ler. Hoje nós estamos homenageando só mulheres. Entre elas temos 2 atletas, porque nós estamos na Olimpíada, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Está sendo lindo, não está? Neste ano, 5 idosas foram escolhidas para receber homenagem da Frente Parlamentar. Queremos chamar para fazer a entrega a senhora Lídia Magalhães, que fará a entrega à senhora Dirce Santos de Lara, a nossa atleta. Para fazer a nova entrega, vamos convidar o mister da terceira idade para fazer a entrega à senhora Maria Cirene de Melo Lima. Convidamos agora a senhora Maria Tereza Marques Vieira, a senhora Teca, para receber também a nossa homenagem. Convidamos agora para receber também a senhora Maria das Dores Ferreira e convidamos o senhor Maurício para fazer a entrega. Finalizando, os nossos homenageados, convidamos o vereador, presidente da Frente Parlamentar do Idoso, para entregar a homenagem à senhora Rosa Maria Melo, funcionária da empresa Atento. Vereadores apresentam projeto que altera o arquivamento de processos no Legislativo. Saiba os detalhes após o intervalo. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Os vereadores Dr. Laércio Sandes, do Democratas, e Edmilson Americano, do PHS, apresentaram um projeto de resolução que altera o arquivamento de processos no Legislativo. Conheça um pouco mais sobre essa iniciativa na entrevista. O Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, que é um dos autores de um projeto de lei que ele prevê o arquivamento de proposituras de legislaturas anteriores, né, vereador? Explica pra gente como que funciona hoje. Hoje, a cada nova legislatura, quando os vereadores novos assumem, um prefeito, o que há na casa, os projetos anteriores, eles não são arquivados, eles continuam em tramitação, isso acaba travando um pouco o trabalho legislativo? Hoje funciona da seguinte forma: os projetos, uma vez apresentados pelos
senhores vereadores, uma vez eles não sendo reeleito, ou seja, aqueles projetos que não conseguem ser votados no período dos 4 anos que transcorre a legislatura, não sendo votado, e esses vereadores não sendo reeleitos, esses são automaticamente arquivados. Aqueles vereadores que são reeleitos, os projetos continuam em andamento. Então, a proposta é que terminou a legislatura no dia 31 de dezembro deste ano, todos os projetos devem ir a arquivo para desafogar as comissões permanentes. Aí os vereadores que forem reeleitos, que requeram por escrito o respectivo desarquivamento para eventualmente o prosseguimento. Por que eu e o vereador americano tivemos essa iniciativa? Por conta que nós temos muitos projetos antigos, às vezes de 10 anos atrás, igual por exemplo, do Geraldo Celestino, do próprio Paulo Sérgio, do próprio vereador americano, e que muitas das vezes esses projetos já perdeu-se o propósito, a finalidade, haja visto que já foi aprovada uma lei federal, uma lei estadual, ou até mesmo algum projeto novo por parte do senhor prefeito municipal, e aí então não justificaria nós estarmos discutindo matéria que não vai ter mais pertinência. Então o propósito é enxugar a pauta da Câmara de forma que só venha para a próxima legislatura aquilo que realmente ficar realmente demonstrado o interesse por escrito dos vereadores que forem reeleitos. Isso também atinge projetos do Executivo. Do Executivo também se propõe, mas com uma pequena ressalva. Me parece que se o prefeito for reeleito, o projeto continua. Se ele não for reeleito, também é arquivado. No caso das comissões permanentes, quando é um projeto proposto pelas comissões, também é uma prerrogativa da comissão decidir, por maioria ali, se vai ou não dar continuidade ao projeto que foi apresentado anteriormente. Perfeitamente. Isso envolve todos. Envolve tanto os vereadores, a presidência da casa e também as comissões permanentes. Dessa forma, a gente enxuga para sempre estar tratando os projetos de lei atualizados, não questões muito antigas. Por exemplo, que eu vou lhe dizer aqui, alguma questão que envolve o transporte por Kombi. Nós não temos mais sistema de transporte na cidade, então não tem por que discutir matéria dessa natureza, porque não vai ter eficácia. Então, a proposta se torna muito interessante, como já ocorre na Assembleia Legislativa, como já ocorre também na Câmara Federal em Brasília. Simplesmente a gente está colocando uma questão uniforme, como já é a nível Brasil. E o senhor está confiante quanto à aprovação desse projeto de resolução? Eu não consultei os pares, o projeto foi idealizado por eu e o vereador americano, mas eu acredito que deva haver consenso, porque diante da minha fala você verifica que tem situações antigas que não tem o porquê continuar nos arquivos da casa. Então isso vai realmente colaborar para os trabalhos internos. O vereador Edmilson Souza, do PT, defende que o município não contrate a baixaria. São essas as palavras do parlamentar. Ele enviou um projeto de lei à Câmara proibindo a contratação de artistas que insulte, exponha ou violente a imagem da mulher, seja na letra da música, em danças, coreografias ou qualquer outra forma. Ele mesmo explica a proposta ao Jornal da Câmara. Para você que acompanha então o Jornal da Câmara, hora e vez de a gente dar espaço aqui para os projetos de lei que tramitam na casa, entre eles um do vereador Edmilson Souza aqui do PT, que é o que a gente vai abordar hoje, que seria aí um projeto para que não se utilizasse verbas públicas para a contratação de artistas que, em suas músicas, danças, coreografias, enfim, na sua arte, difamasse, indignasse as mulheres ou tratasse mal de alguma forma ou com violência. É isso, vereador, eu queria que você explicasse aqui em detalhes o projeto. Obrigado por falar com o Jornal da Câmara e boa tarde. Nosso projeto de lei visa que a gente tenha uma proibição que utilize recurso público para contratar aqueles artistas que em suas letras ou coreografias acabam reforçando a ideia de violência contra a mulher. Então toda letra que pregue a violência contra a mulher, toda coreografia que exponha a mulher à situação de constrangimento, todo o conjunto entre letra e coreografia que coloque a mulher como uma figura e uma cidadã de segunda classe, ela não poderá ser contratada com recurso público. Não é uma censura. Se a pessoa gosta desse tipo de letra, desse tipo de música, ele pode comprar e curtir na casa dele de forma tranquila, ele pode ir no show. Não estamos censurando. O que a gente não quer é que o recurso público seja utilizado para gerar mais preconceito, mais discriminação e para gerar uma cultura de violência contra a mulher.
Mas seria só para música, vereador? Aqui no começo da minha explicação eu disse que é toda forma de arte, né? Não sei se o seu projeto pensou só para música. Não, na verdade fala de música, mas é o conjunto. Óbvio que numa peça, num espetáculo de teatro, num espetáculo de dança, mas na maior parte das vezes que a gente verifica, a ampla maioria de verificação que a gente tem de abusos de letras que incorrem neste crime, porque é crime você expor ao ridículo uma pessoa, é crime você incentivar a violência contra a mulher, estão de forma mais pesada nas músicas e não em outras linguagens artísticas. E aí eu li lá no projeto que aquele gestor público que descumprir essa lei teria uma multa de 10 mil FGs, que hoje representa quase 30 mil reais. É isso, vereador? Para o gestor público. Isso, o gestor que assinar esse tipo de contratação está sujeito às penalidades, porque você fazer uma lei e não colocar, uma lei que é proibitiva e não colocar penalidade, ela se torna nula. Então, por isso que nós colocamos uma multa pesada para o gestor que infringir a legislação. Quase 30 mil reais, portanto, e aí essa verba, a arrecadação dessa verba, né, de alguma multa que viesse aplicada, seria destinada para instituições de proteção às mulheres? Isso, destinado para a causa de combate à violência contra as mulheres. E instituições públicas ou privadas também, que fazem esse tipo de trabalho, o senhor tinha pensado nisso, não? Pode ser pública, como pode ser entidades do terceiro setor, pode ser a Coordenadoria da Mulher, da Prefeitura de Guarulhos. Enfim, a ideia é que essa multa reverta imediatamente para ações educativas de combate a esse tipo de prática. E para a gente fechar aqui, vereador, como é que seria esse tipo de avaliação do artista que tem alguma letra ou coreografia ou peça de teatro ofensiva à mulher? Quem é que seria responsável por catalogar isso, por fazer um relatório? Como é que seria essa distinção aí? Este encaminhamento seria feito anualmente pela Coordenadoria da Mulher. Hoje, com as redes sociais, hoje com a pesquisa mais rápido pela Rede Mundial de Computadores, a gente consegue rapidamente ter essa lista, até porque elas são bastante comentadas, esse tipo de letra. Então, a Coordenadoria da Mulher anualmente publicaria no Diário Oficial esse tipo de letra. E é um projeto, né, vereador, que praticamente não acarreta em despesa nenhuma para o município, então acredito que o senhor esteja confiante aí que vai passar tanto no plenário como a sanção do prefeito, né? Não, acredito que não teremos problemas porque não gera custo, na verdade ele é uma criação normativa, cria uma norma para que a gente tenha uma cidade de respeito às mulheres, então acho que não teremos problemas. Obrigado por falar com a gente, vereador. Obrigado a vocês. Após o intervalo, conheça 2 projetos que tramitam na Câmara. Nós voltamos já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Vereadora propõe criação de conselhos gestores nas unidades prestadoras de serviço de proteção social básica e especial da Secretaria de Assistência Social. Conheça os detalhes do projeto de lei na entrevista. E o Jornal da Câmara entrevista agora a vereadora Genilda do PT, ela que é autora do projeto que institui os conselhos gestores no serviço de proteção social. Vereadora, qual que vai ser a função desses conselhos gestores?
Olha, é assim, nós temos muitos equipamentos pela Secretaria da Assistência Social. Nesses equipamentos, a gente também tem a frequência de muitos usuários e beneficiários. Em média, a gente atende por mês ali, de 2.000 pessoas em cada equipamento nosso. O que a gente quer é aprimorar a participação popular. O equipamento tem que atender bem, o equipamento tem que ter políticas que atendam à necessidade daquele local e daquela região. Então, a ideia é aproximar o serviço social da população. Esse conselho gestor, ele tem várias funções, mas especialmente a função de fiscalizar o serviço, apontar as mudanças necessárias, sugerir políticas eficientes para cada região, porque cada região tem uma realidade distinta, e também para poder sugerir, acompanhar melhorias no próprio atendimento, no próprio serviço. Por isso que no equipamento, o Conselho Gestor é tripartite, é formado por beneficiários, por trabalhadores e pelo governo, digamos assim, por quem está na Secretaria da Assistência Social. Os três entes convivem no mesmo espaço. É preciso que os três se unam em prol do bem comum. Vereador, só acabou de falar da composição. Qual que é o percentual de participação da população, dos usuários? Nós colocamos 50% de participação dos usuários, 25% dos trabalhadores e 25% do governo, de quem estiver na gestão, que compõe os quadros de confiança da Secretaria. Então, a população, ela representa a maior parcela, porque é justamente essa a intenção, fortalecer a participação popular, para que as pessoas que estão lá no bairro se apropriem daquele espaço como um espaço de direito conquistado delas. Então, um espaço de direito lhe preserva o direito de opinar, discutir, fiscalizar, debater. Essa é a intenção do Conselho Gestor, para que a gente aproxime cada vez mais o equipamento de quem utiliza, seja para trabalhar, seja para se beneficiar, e que ao mesmo tempo também favoreça e fortaleça a participação popular. Vereadora, os conselhos eles vão estar ativos, caso a lei seja aprovada, em todas as unidades, e dê alguns exemplos para a gente de que unidades as pessoas podem recorrer. Prioritariamente, a gente está instituindo os conselhos nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, porque toda a política de assistência social, a porta de entrada é os CRAS. Então, qualquer pessoa que precise de qualquer coisa, seja lá política para idoso, para adolescente, para deficiente, seja o que for, a porta de entrada sempre é os CRAS. Então, a ideia inicial é fortalecer esses equipamentos, os Centros de Referência da Assistência Social. Vereadora, tem também já o Conselho Municipal de Assistência Social. Qual que é a diferença entre o Conselho Gestor, esses Conselhos Gestores, e o Conselho Municipal de Assistência Social? Olha, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele é um conselho que define política, delibera e em conjunto com o governo. Cabe ao Conselho Municipal a deliberação, a elaboração, a fiscalização da Secretaria como um todo, de tudo aquilo que é da assistência social. É diferente de um Conselho Gestor. A palavra já diz, um conselho gestor é aquele que ajuda a gestar o serviço público, aquele que fiscaliza o serviço. Ele não vai definir orçamento, ele não vai definir projetos e convênios, ele não vai. Isso é uma atribuição do Conselho Municipal, a definição de programas, de projetos, orçamento, financiamento, fiscalização da aplicação de recursos. Essa é uma prerrogativa do Conselho Municipal. O Conselho Gestor não, ele acompanha a execução dessa política implementada e definida pelo Conselho Municipal e pelo governo. Ele acompanha a implementação, fiscaliza, propõe, participa, e é óbvio que esse trabalho do Conselho Gestor vai fortalecer o Conselho Municipal, porque as propostas oriundas de lá também irão para o Conselho Municipal para efeito de deliberação, implementação de políticas novas. A ideia é que todo mundo participe. Pensa assim, se você for pensar um modelo que é muito comum nas escolas, por exemplo, você tem o Conselho Municipal da Educação, mas tem os conselhos gestores escolares, onde a mãe opina sobre aquele equipamento, sobre aquela escola especificamente. Então, a ideia é que cada região tem o seu conselho gestor para pensar a sua região. Cumbica é diferente da realidade do Pimentas, é diferente da realidade de São João, do Taboão. Então, essa tentativa é de que cada regional agora comece a ganhar uma certa autonomia político-administrativa para definir os rumos do futuro de quem de fato precisa, de quem é o beneficiário. Vereador, então, qual que é a frequência das reuniões, dos encontros propostas aí para esse Conselho Gestor? A proposta são reuniões mensais, sempre com uma pauta pré-definida, e
E como a eleição é feita no próprio equipamento, e as eleições têm mandato de 2 anos, então a gente espera que a cada mês esse conselho se reúna para discutir os andamentos do serviço do próprio equipamento. No caso da população, qualquer pessoa, qualquer usuário pode participar? Beneficiário, usuário do equipamento. Qualquer pessoa que seja usuário do equipamento, ela pode se candidatar. A forma eleitoral, cada equipamento vai organizar a sua data de eleição, o seu regimento, isso vai exigir um regimento interno ainda para organizar essa eleição, mas a ideia é de que os equipamentos aconteçam tudo no mesmo dia, uma eleição para o Conselho Gestor, pode se inscrever os usuários, os funcionários daquele equipamento e os representantes do governo daquele equipamento. Agora, o número, por exemplo, de membros desse gestor varia, né, de acordo com o equipamento, assim? Varia, porque cada equipamento tem uma quantidade também de... Não é todo equipamento que tem o mesmo grau de atendimento. Aí vai ter aquela proporcionalidade que eu te falei. 50%, 25%, aí vai ser... O regimento interno vai dar conta de definir essas diferenciações. Mas o mais importante que eu acho que para mim, que motivou a minha criação desse projeto, é porque eu passei pela Secretaria da Assistência Social e sei o quanto que a política, às vezes, a política pública fica distante do beneficiário. É importante a gente ouvir, é importante que eles participem, porque ali é para atender as necessidades deles. E muitas vezes eles não são ouvidos ou não participam. E uma vez que eles se apropriam disso, é muito mais fácil fiscalizar o executivo, é muito mais fácil você brigar se alguém for retirar algum direito, algum programa, algum projeto. E além do que a gente vive lá nas regionais hoje, é uma necessidade assim. Nós temos uma política pública que digamos assim, ela é unânime, igual em todo equipamento. Todo equipamento tem um programa, tem o Bolsa Família, tem o Renda Cidadã, tem o atendimento, enfim. Agora, é necessário que cada região busque as suas diferenças. Por exemplo, Marcos Freire é uma região que é alto índice de violência doméstica. Então, precisa ter um programa específico para aquela região. Você pegar Cumbica, é alto índice de violência contra o idoso. Então você vai ver a retirada de direitos muito diferenciada de região para região. A ideia desse conselho é justamente discutir isso. O que, além daquilo que o poder público atende, o que é a necessidade daquela região? O que nós podemos fazer para melhorar o atendimento naquele equipamento, naquela região? Como fiscalizar, se o serviço está sendo executado a contento, se o que foi definido está sendo executado, se o dinheiro está sendo bem aplicado e aquela coisa, onde há mais fiscalização e mais participação, há mais força na política pública. Para que as pessoas também entendam, vereadora, existe algum tipo de remuneração para os membros do Conselho? Não, é terminante proibida. O Conselho Gestor não tem remuneração, é por isso que é de interesse. Ele já será beneficiado porque vai atender ao interesse dele do ponto de vista da política. O trabalhador do equipamento também já é assalariado, ele já é remunerado como trabalhador. O interesse dele é de participar e fortalecer a política pública enquanto colaboração. Nenhum deles é de cargo remunerado. Eduardo Barreto, do PCdoB, quer conceder desconto no IPTU a proprietários de imóveis em ruas não asfaltadas. Entenda. E o Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que é autor de um projeto de lei que prevê a isenção de 50% no IPTU a imóveis em ruas não asfaltadas. Vereador, o que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Depois de muitos estudos e também vários pedidos dos munícipes, a gente formulou esse projeto de lei, esperando agora ser aprovado aqui na Câmara, porque o munícipe que mora numa rua de terra sabe a dificuldade que é. Quando é calor, não consegue permanecer sem ter complicações respiratórias devido à poeira que causa. E quando é chuva, a lama que forma muitas vezes na rua não tem nem condições de entrar dentro das suas próprias casas. Então a gente propôs esse projeto de lei de 50% de desconto no IPTU. Não é isenção total, sim 50%. E a gente também já tem um parâmetro na cidade que ruas que tem feira livre também já tem esse desconto de 50%. Já existe entendimento do STF que dá legalidade também para que o legislador municipal possa formular e colocar proposituras como a isenção ou parcialidade da isenção do IPTU.
Você acredita também que até com esse projeto isso acaba incentivando o poder público a asfaltar as ruas das cidades? Porque isso significaria também uma diminuição na arrecadação. Isso é um incentivo? Sim, na verdade a gente coloca o pano de fundo desse projeto é justamente isso, já que a cidade tem como interesse a arrecadação, ela também se vê na obrigatoriedade de trazer essa melhoria para o município para que depois possa aí arrecadar o IPTU na sua totalidade. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita para você. Tchau!